Eclesiastes, capítulo 11, versículos 9 seguintes. Eclesiastes, capítulo 11. Bíblia Ave Maria, página 825. Quem não tem já pode comprar aí, custa R$10. Tá barato, né? Jovem, rejubila-te na tua adolescência. Vou esperar fazer silêncio para não atrapalhar a conversa de vocês. Jovem, rejubila-te na tua adolescência, e enquanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria. Anda nos caminhos de teu coração, e segundo os olhares de teus olhos, mas fica sabendo que de tudo isso, Deus te fará prestar contas. Exclui a tristeza de teu coração. Poupa o sofrimento a teu corpo, porque a juventude e a adolescência são vaidade. Capítulo 12, versículo 1. Mas lembra-te de teu Criador nos dias de tua juventude, antes que venham os dias maus e que apareçam os anos nos quais dirás: não sinto prazer neles. Palavra da salvação. É a palavra do Senhor. Mas eu coloquei essa dimensão de evangelho porque foi exatamente isso que Jesus retomou como cerne da cura interior. Se nós pudéssemos selecionar em todo o Evangelho alguns pedaços que pudessem resumir tudo que Jesus ensinou sobre a cura interior, nós encontraríamos no Evangelho de São João, capítulo 14, 15, 16 e 17. E qual é a importância desses 4 capítulos no Evangelho de São João? Se você observar, muito interessante o esquema que São João faz no Evangelho. O capítulo 12 de São João é a unção em Betânia. O capítulo 13, lava-pés. Que dia aconteceu o lava-pés? Que dia nós celebramos o lava-pés? Quinta-feira Santa. Então, o capítulo 13 de São João aconteceu que dia? Quinta-feira Santa. O capítulo 12 de São João, lá diz, aconteceu na segunda-feira santa, faltando 6 dias para a Páscoa. Que dia é esse? Segunda. O capítulo 13 de São João aconteceu que dia? Quinta-feira, dia do lava-pés. E a sexta-feira santa, o que aconteceu? A morte de Jesus. A morte de Jesus é narrada no Evangelho de São João a partir do capítulo 18. Ora, então, o capítulo 13, que dia foi? Quinta. O capítulo 18, sexta. Logo, o capítulo 14, 15, 16 e 17 é o resumo daquilo que Jesus fez entre a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, e a Sexta-feira Santa, a doação completa do seu corpo. Naquilo que nós já vemos refletindo da morte de Jesus como fonte da cura interior, logo, esses 4 capítulos nos trazem a doutrina, o ensino de Jesus, a salvação que Jesus nos oferece na linha da cura interior. E se Jesus preparou tudo isso para realizá-lo no capítulo 19 de São João,
Eu retomava isso ontem à noite na adoração. Quando o soldado transpassou o lado de Jesus, e do coração rasgado de Jesus fluiu sangue e água, ali a igreja percebeu, e essa inclusive é a oração eucarística que nós rezamos, ali a igreja percebeu, daquele coração rasgado de Jesus, a fonte da cura e da restauração, a fonte da cura interior. Se esse raciocínio está correto, desses capítulos de São João, como a sua Bíblia nos mostra, nós vamos encontrar nos capítulos 14 a 17 de São João, a sua grande doutrina, o seu ensinamento sobre cura interior. E nesse grande ensinamento, ele começa dizendo: não perturbe o vosso coração, crede em Deus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, mostra-nos o Pai. Enfim, Jesus vai se mostrando para nós: eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Vocês vão ser revestidos com a força do Espírito Santo, o Paráclito que descerá. E por fim, o capítulo 17, ele reza pela unidade. Se esses 4 capítulos resumem a doutrina de Jesus sobre a cura interior, o capítulo 15, versículo 9, 10 e 11, resume o resumo da cura interior. Porque Jesus diz ali: digo-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, e a vossa alegria seja plena, e a vossa alegria tome conta de todo o vosso ser. Ora, o que o autor sagrado aqui, no livro do Eclesiastes, escrito aí uns 500 anos antes do Evangelho, está nos dizendo exatamente isso: que especialmente coloquemos a nossa juventude e a nossa adolescência na alegria do Senhor. Ora, aí já é uma coisa contraditória. O que significa a palavra adolescer? Pensa até no som que eu estou falando. Que palavra lembra? Adolescer. Lembra? Adoecer. Não lembra? Adolescência. Adolescer. Lembra o quê? Adoecer. E é daí que veio esse nome. Veio de dor. Adolescência é o período da dor. Em primeiro lugar, uma dor física. Vejam bem. Ontem nós meditávamos a infância. A mãe, quando a criança está nascendo os dentinhos, percebe isso muito bem. A criança fica irritada, a criança fica nervosa, a criança chora à toa. Não é assim? Porque está nascendo o dente. Agora você imagina quando começa a crescer os nossos ossos. A adolescência é um período de muita dor, em primeiro lugar, física. O seu corpo está crescendo, a perna cresce mais rápido, depois o braço cresce, daí começa a vir os traumas também, porque eu começo a me achar feio, eu acho que eu estou magro demais, eu acho que estou gordo demais, aí eu vou tomar banho lá na escola, vejo que o meu colega tem mais pelo no corpo e eu tenho pouco pelo, aí eu começo a achar que eu sou feio, que eu sou meio efeminado. A menina vai com a colega dela, eu não sei porque as meninas têm que ir no banheiro sempre de 2, de 3, todo lugar. Isso é um dos mistérios da natureza. É uma das pesquisas que eu ainda quero um dia concluir. Aliás, do banheiro eu tenho 2. Essa é uma. A segunda é: por que quando você dá descarga, a água gira sempre do mesmo lado? Isso é um mistério sério. Porque se olhar a privada, os furinhos é tudo igual, tudo certinho. Você puxa, você... nunca erra, nunca sai o contrário. Já observou isso? Isso é um mistério, uma coisa muito séria. Então a menina vai no banheiro, troca de roupa, aí olha o seio dela, olha o da colega é maior. Ou menor. Aí o dela, um é meio para cima, outro meio para baixo. Aí tem pelo, pronto. Fica o resto da vida pondo bobagem na cabeça. Ah, porque eu queria ter igual daquela artista. Aí veio o silicone. Hoje tem menina de 15, 16 anos juntando dinheiro para pôr silicone. Como é que essa pessoa vai encontrar alegria?
A adolescência, esse período de dor, o Eclesiastes disse, há 2.500 anos atrás, que é preciso ser transformado numa fonte de alegria. E o que significa transformar numa fonte de alegria? Primeira coisa, eu preciso aprender a olhar a minha vida a partir dos olhos de Deus. Gente, nós precisamos fazer uma renúncia muito séria. Por quê? O encardido, ele não pode criar nada, e nem ninguém. Eu tinha algumas dúvidas a respeito do pernilongo. Eu tinha dúvida se o pernilongo não tinha sido um bicho criado pelo encardido. Porque o pernilongo nasceu com o objetivo de atazanar a vida da gente. Mas com o tempo eu fui descobrindo teologicamente que o pernilongo não foi criado pelo encardido. O pernilongo foi criado por Deus. Agora quem treinou ele foi o encardido. Por isso que ele ficou medonho de ruim. É verdade. O encardido foi que educou ele. Por isso ele ficou aquela coisa medonha. E assim tem um monte de gente que foi treinada e educada pelo encardido. Porque só sabe, primeira coisa, encher-se de veneno, sugar o sangue dos outros e atrapalhar o sossego alheio. 3 coisas que o pernilongo faz. Passa a vida inteira enchendo-se de veneno. Então, é aquela pessoa que diante de toda e qualquer situação, ela sempre dá um jeito de ver o lado ruim. Sempre dá um jeito de achar algum defeito. Está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, menos ela. E ela se acha a maior vítima do mundo. Porque ela está baseando a sua vida a partir de situações que viveu, sim, mas que foram situações vivenciadas que acabariam se transformando em fonte de bem. O adolescer é exatamente isso. Se por um lado o meu corpo passa essas transformações e começa com as produções de hormônios e outras substâncias dentro do meu corpo, que eu a princípio não entendo muito bem. Agora, se eu me fixar naquilo, torno-me uma pessoa fria, uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, e aproveito os dons que eu tenho, inclusive físicos, para acumular veneno no meu coração. É exatamente isso que o encardido faz. Como ele não pode mudar a realidade, como ele não pode criar nada, ele faz você priorizar os aspectos negativos. Ele faz com que a gente passe a enxergar a vida da gente e depois dos outros com lente de aumento. Ele ensina-nos a oração da lamúria. Eu escrevi isso no livro Cure Seu Coração. Oração da lamúria é o louvor do encardido. É a oração que Deus não escuta de jeito nenhum. Porque na oração da lamúria, o centro não é Deus. A pessoa se coloca no centro dessa oração. Eu tenho raiva daqueles que pensam que cura interior é eu fazer uma retrospectiva da minha vida a partir das situações negativas. Gente, isso é um masoquismo espiritual, não é cura interior. Então você vai num grupo de oração, eles começam a rezar pela cura interior. Primeira coisa que pensa, se não houver choro, não tem cura. Então já deveria distribuir uma cebola para cada pessoa. Esfregar nos olhos, ou senão aquele cristal, não sei do que, japonês, que põe nos olhos a pessoa, que os artistas usam muito. Cadê a Miriam? Não está aí para ensinar nós? Eles usam aqui, eles põem um negócio assim nos olhos, chama cristal japonês. Aí começa a produzir lágrima, aí vai aquela cara de tristeza. Aí a câmera mostra, nossa, que artista fabuloso, ele chora. Nada. O câmera vira para lá, eles põem um negocinho nos olhos, depois vira, ele está lá. Pimenta também resolve, só que o problema da pimenta é que ela continua ardendo depois. Então, o dia que você precisar chorar, limão também resolve, né? Cebola. Então, primeira coisa, acha, não, cura interior tem que chorar. Ah, foi tão lindo quando eu vi aquela pessoa, ela chorou tanto, tanto, tanto. Foi uma libertação. Não que você não possa chorar. Se vier a emoção, chora. Homem principalmente, eu já falei
tem uma pregação. No bambu do Getsemane eu falo disso, do choro de Jesus. Os grandes homens da Bíblia abriram o coração, rezaram as suas emoções. Não há dúvida disso. Mas não penso que você tem que fazer um filme de terror. Então aí o Ministério de Música já começa a tocar uma música bem triste. Um solo, aí vai aquele solo triste, a luz meio apagada. Aí a pessoa começa a falar, o Senhor está me mostrando agora uma mesa. Em cima da mesa tem um caixão. Aí o outro completa a palavra de ciência. Dentro do caixão tem uma pessoa. A pessoa está com as mãos postas. O Senhor me mostra nitidamente as mãos da pessoa assim, um terço pendurado, muita flor. Eu também vejo vela, uma cruz. É verdade, o Senhor está me revelando, a pessoa morreu. A pessoa que nunca tinha morrido, morreu. Há muita dor. Aí a pessoa já começa a chorar assim, não, é você mesmo que o Senhor está mostrando. Gente, quem é que nunca passou uma experiência de morte na vida? Nem que seja do cachorrinho. Esses dias morreu uma cachorrinha minha, fiquei tão triste. Ela era tão minha amiga. Me amava tanto. Pelo menos eu podia chegar em casa qualquer hora que eu sabia que tinha alguém me esperando. Meu carro parava na garagem, ela já vinha, já chacoalhava o rabinho, já ficava... Quem de nós não passou uma situação de morte? Agora, para você fazer filme de terror, a pessoa já quer chamar a atenção sobre si e pensa que isso liberta. Olha, se fosse uma lágrima libertadora, pode chorar 15 dias, louvado seja Deus. Mas não vamos pensar que cura interior tem a ver com oração da lamúria. Oração da lamúria é eu fazer a retrospectiva da minha vida, marcando só as coisas negativas. Por quê? Porque essa é uma pedagogia do encardido. E, gente, quanto mais a gente amadurece, mais ele nos ensina essa oração. Porque basta você sentar com uma pessoa e começar a puxar o coração dela para que ela lhe conte as decepções que teve na vida. Quem não teve decepção? Quem não passou por situação difícil? Esse texto é fabuloso porque ele está ensinando o seguinte: mesmo nesse adolescer, mesmo nessa situação que dói, é na dor que vem o crescimento. Nenhum de nós torna-se verdadeiramente gente enquanto nós não vamos superando as situações difíceis. Por quê? São as situações difíceis que faz com que venha à tona o nosso melhor. Como é que eu descubro o meu melhor? Quando tudo vai bem? Ou numa festa todo mundo se diz amigo? Numa festa todo mundo está vestido com a melhor roupa e está vivendo só nas aparências. Mas na hora que eu sou obrigado a superar uma dificuldade, na hora que eu sou obrigado a superar um problema, que eu cresço doendo, é muito interessante essa palavra adolecer. Eu cresço doendo. E por isso que hoje a psicologia diz que a adolescência ela está se estendendo. Que hoje não é mais uma faixa etária que termina aos 18, aos 19, aos 20, ou porque agora o novo Código Civil Brasileiro diz que você já tem a maioridade legal aos 18 anos, então eu completei 18 anos, agora eu já posso dirigir meu carro, agora já acabaram os meus problemas, agora eu não vivo mais na adolescência. Não. O adolescer significa aprender a descobrir a fonte da alegria que vem naquelas situações em que eu vou sofrer essa dor. E que, se eu não priorizar a alegria, eu estarei revendo a minha vida, relendo a minha vida, a partir da ótica encardida, da ótica suja, da ótica pecaminosa. E esse é um dos males maiores que fazemos para nós mesmos. Não é justo você julgar com os critérios que você tem hoje, aquilo que você fez quando tinha 10 anos de idade.
Ah, padre, se eu fosse recomeçar a minha vida, eu mudaria tudo. Mudaria nada. Se hoje você tem uma visão mais clara da vida, se hoje você amadureceu em muitas relações da sua vida, louvado seja Deus, mas você tem que assumir a sua história. Assumir a minha história significa aquilo que eu passei, as coisas bonitas e também as coisas negativas, as vitórias e os fracassos, as conquistas e as derrotas, esse adolescer da minha história, que me doeu, que me feriu, que não foi agradável, aquilo fez com que eu me tornasse a pessoa que hoje eu sou. Reler a minha vida a partir da graça de Deus é tentar, e isso, gente, essa é uma ótica que nós precisamos adotar com urgência. O cristão precisa ser especialista, e diga a você, essa é uma área que eu estou buscando muito, ainda estou muito longe para chegar, mas o cristão precisa ser especialista em enxergar a vida com esperança. A palavra espero, que a Luzia ressaltou no Salmo, ela gera a palavra esperança, e esperança é uma alegria objetiva. Esperança é um movimento, é como o título desse acampamento, o mesmo título do livro, é rezando, é um gerúndio, é uma atitude. Esperança é eu acreditar, por isso que a esperança tem a ver com a fé. Hebreus 11, a fé é o fundamento da esperança. Sem fé não tem esperança. Ah, padre, eu estou desanimado. A palavra desânimo tem a ver com falta de alma. Ânima em latim é alma. Então tem a ver com falta de Deus. Eu perdi o entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que significa cheio de Deus. Então eu não vou ter alegria, eu não vou ter entusiasmo se eu não encher meu coração de Deus. Eu não tenho coragem. Coragem é uma palavra que significa a ação que vem do coração. E eu não vou ter essa ação que vem do coração se o meu coração estiver empanturrado de coisas negativas. É uma proposta de vida para nós, mas o cristão tem que ser aquele que faz você enxergar o lado que ninguém enxerga. O cristão tem que ser aquele homem e aquela mulher da esperança. Romanos 5, verso 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se eu vivo essa dimensão da esperança, eu passo a reler a minha vida, não negando as situações difíceis. O que eu vou fazer com as minhas situações difíceis? Aí veio ontem, na nossa oração, quando recordamos a primeira comunhão e a primeira confissão. Por que nós fazemos primeira comunhão e não fazemos o primeiro batismo? Porque há um só batismo, que eu renovo cada vez em que eu recuso o mal na minha vida, cada vez em que eu renuncio ao demônio autor em princípio do pecado, cada vez que eu renuncio o meu pecado, cada vez que eu renuncio o meu vício. Mas para viver esse único batismo, há uma só fé, um só batismo, Efésios capítulo 4, eu vou renovando a minha fé no amor infinito de Deus, na Eucaristia que se renova. Porque a Eucaristia se renova significa o amor de Deus se renova por mim cada dia. Na reconciliação periódica, aqui vem uma coisa muito séria, que mexe muito com a juventude e com a adolescência. Uma das coisas que nós mais temos medo na adolescência e na juventude chama-se confissão. Por quê? Porque se eu estou vivendo um processo, uma necessidade de autoafirmação, e isso é típico da adolescência, da juventude, se eu preciso mostrar quem eu sou, se eu começo a brigar com a minha mãe, com o meu pai, porque por um lado eu queria muito amor e carinho. O adolescente, o jovem, é o ser mais carente de amor e de carinho do mundo. O que ele mais quer é um abraço do pai, um beijo da mãe. Agora, não faça isso diante dos colegas dele. Quer ver o que mata um adolescente? É quando está lá uma menina namoradinha, né? Um colega e a mãe vem, ai, ô, nenê, quer que a mamãe faz fefé lelete? Aquilo sobe uma raiva, né? Porque ele está precisando reafirmar para o colega, ele está precisando reafirmar para a mãe, ele está precisando reafirmar para a namorada que ele já é adulto.
E aí vem a mãe falar em fefé lelete. Quer ver a tristeza dele? Ele está saindo com o colega, a mãe pergunta, ele está levando blusa? Hein? Olha, não esquece, 10 horas em casa. Aí ele fica numa crise. A quem desobedecerei? Se eu for embora às 10, o meu colega, que pode chegar às 10h15, vai aproveitar para me insultar. Tá, a mamãe está esperando. Já vai tomar fefé lelete, vai. E aí os outros colegas que nem sabem da história, e imagina isso na cabeça do adolescente. E ele já imagina que esteja todo mundo comentando, porque o adolescente não tem o que fazer, então ele fica no telefone. Ele fica 2, 3 horas no telefone falando com a mesma pessoa. E pior que não fala nada, ele só fica, só, foi. E você está achando do outro lado, está falando a mesma coisa. Foi. E aí, então tá, né? Deu tudo certo, tá. O que vocês falaram? Não, nós estávamos acertando nas coisas aqui. E eles entendem esses códigos. Aí fica 2, 3, 4 horas no telefone. A senhora está desesperada querendo ligar, ou querendo que o marido liga. Hoje já está fácil, cada um compra o seu celular, pendura na cintura o celular. Eles têm tanta necessidade de comunicar, que eu tenho uma amiguinha minha, ela estava contando. Então ela liga para a amiga dela, mas a amiga não pode atender. Só para aparecer escrito ali o número. Ah, ela me ligou. Aí a amiga liga de volta, mas também não atende, que é para economizar. Aí eu falo, ligou para mim. Uma ideia boa, né? Porque esse telefone pré-pago, né? Aí é mais fácil. Só para aparecer escrito ali. Aparece o número, fala, ligou. Ai, que bom, ligou para mim. E até é bom porque não tinha nada para falar mesmo. Eles não tinham o que conversar. Eles não tinham papo. A coisa que menos adolescente e jovem faz é conversar. Por isso ele vai na discoteca, o som é numa altura medonha. Não atrapalha o diálogo deles. Entende? É só no gesto. Só no olhar, no sinal. A sujeira aí. Deu o olhar, deu o gesto, ele sabe direitinho. Uma das coisas que adolescente aliás, eu escrevi isso no documento da minha comunidade. Eles são especialistas no olhar. Eles falam tudo que tem a falar só no olho. Quer ver se ele for usuário de droga, então? Passa os 2 adolescentes, os 2 jovens em frente a uma casa. Um olha para o outro já sabe, aqui vende. Depois eles precisam ser disfarçadores do olhar, que é para a mãe e o pai não descobrir. Então espinga colírio. Hoje em dia uma coisa que eles fazem muito, e a mãe acha até que ele está tornando budista, é queimar incenso no quarto. E a mãe acha, ai que lindo, ele está adorando o Santíssimo, ele gosta de queimar incenso. É para espantar o cheiro da maconha. O incenso acaba com o cheiro da maconha, acaba com o cheiro do cigarro. Então, se o seu filho está queimando incenso, abre os olhos, minha filha. Ele está indo para um buraco, uma viagem sem volta. O colírio, uma irritação nos olhos. É irritação, filho? Quando você vê que a pupilona está aquele tamanho assim, pode saber. Ele está fumando um baseado bonitinho. Não, eu não fumo não, eu não gosto de cigarro. Tem gente que associa maconha com cigarro. O mundo inteiro sabe dessa estatística. O número de adolescentes e de jovens que fumam cigarro comum está caindo, graças a Deus, cada dia mais. Mas o número de adolescentes e jovens que fumam maconha está crescendo numa proporção assustadora, a ponto de, no Brasil, revistas seculares, estilo super interessante, Galileu e outras desse nível, está trazendo matérias seríssimas, cientificamente corretas, explicando os malefícios da maconha. Um índice muito elevado. Então eles são especialistas nos olhos para isso, para contar as coisas. Depois eles têm que estar atentos, por exemplo, se chega alguém, se chega um professor, se chega alguém que vai sujar a barra.
Então o olho está atento. Então nós precisamos pedir também essa purificação. Aliás, no livro eu tenho um capítulo sobre isso. Nós rezamos aqui no acampamento final do ano. Essa operação que Deus precisa fazer nos nossos olhos para tirar esse banco de imagens negativas, esse banco de imagens pecaminosas que nós guardamos aqui dentro e que depois faz com que você passe a enxergar a vida com esse olhar negativo. Então, uma das primeiras e mais fundamentais experiências que nós precisamos fazer, vocês que são jovens e adolescentes, façam enquanto são jovens e adolescentes. Nós que já somos adultos e aqueles que já são adulterados, aqueles que já estão mais parados que pegar também, mesma coisa. Retome a sua fase de adolescência, retome a sua juventude a partir da ótica de Deus, das coisas bonitas que lhe aconteceram e não das coisas negativas. Erro número 1 em nossa vida, que faz a gente se tornar uma pessoa tão fria e ferida. E aliás, esse é um erro muito típico voltado para o adolescente. Ô pai e mãe, não olhe para o seu filho, para a sua filha adolescente, para o seu filho, para a sua filha jovem, só ressaltando as coisas negativas. É uma reclamação que os jovens fazem com razão. Meu pai não me dá um elogio. Quando meu pai vai me corrigir, ele já vem com todos os palavrões, já vem mandando me calar a boca, porque tem uma relação desse tamanho. O pai lá em cima e o filho aqui embaixo. O pai sabe tudo, o filho não sabe nada. Elogie o seu filho. Nós não devíamos ter medo de elogiar as pessoas, não. Marido e mulher, esse também é o mesmo problema que daqui a pouco a gente vai refletir no segundo momento. Parece que a gente tem medo de elogiar as pessoas, de dizer como você está bem, como você está bonito, como você fez coisa boa. E aí alguma novidade? Não, tudo normal. Parece que novidade é só quando vem coisa ruim. Quando acontece uma coisa ruim, então você telefona, você vai atrás da pessoa, você corre para um lado, você corre para o outro. Você está adotando um olhar para a sua vida estragado, ferido, machucado, que gera pessoas frustradas. Não tenha medo. Dom Bosco ensinava isso há quantos anos atrás, um grande santo, um dos homens responsáveis para que exista a Canção Nova, porque Padre Jonas é filho espiritual de Dom Bosco. Ele dizia para os pais: não tenha medo de elogiar os seus filhos, de elogiar a beleza física dos seus filhos. Elogie o corpo da sua filha, o corpo do seu filho, faz com que ele perca esse aspecto malicioso. Elogie as coisas bonitas que seu filho faz, que a sua filha faz, e ele faz. É impossível a gente acreditar que no mundo só exista coisa ruim. É impossível. Gente, um dos maiores malefícios que o encardido está fazendo é fazendo a gente acreditar que no mundo só tem gente ruim, que as coisas acontecem, só as coisas negativas, que só tem problema no mundo. E isso é uma grande mentira. Você tem que estar convencido, senão você deixa de ser cristão, que a grande maioria das pessoas são boas. Mas em primeiro lugar você tem que olhar para você mesmo. Soma na sua vida quantas coisas boas. Acha a Bíblia dela, coitada ali, minha filha. Vamos achar lá. Isso. Você tem que estar convencido quantas coisas boas, lindas e maravilhosas acontecem na sua vida, porque isso vai gerar a verdadeira oração. E aí eu vou dizer uma coisa que me deixa triste, andando por esse Brasil afora, até dentro da renovação carismática. Acho que uma das coisas que o encardido conseguiu fazer dentro da renovação é tirar a alegria, é tirar a espontaneidade, porque essa alegria e essa espontaneidade são fontes libertadoras, são fontes de cura. Vamos pegar um exemplo que está chamando a atenção de muita gente. Padre Marcelo Rossi. O que Padre Marcelo Rossi faz de diferente? A pregação do Padre Marcelo, ele mesmo define, ele mesmo, que não pode passar de 15 minutos.
O ideal dele é 5 a 10 minutos. Isso ele fez aqui conosco no final do ano. Pregação de 5 minutos, 10 minutos no máximo. Você não vê Padre Marcelo fazendo grandes orações de curas. Você não vê Padre Marcelo expulsando os demônios. E por que tanta gente está voltando para Deus graças ao ministério desse irmão querido do sacerdote? Por quê? Porque ele leva as pessoas a experimentar a alegria. Ele leva você a extravasar a sua tristeza e a sua enfermidade nos gestos. As missas do Padre Marcelo são missas onde as pessoas levantam os braços, bate palma, pula, canta, dança. Ou seja, durante 2 horas, 3 horas, você não lembra de nenhuma tristeza. E isso não significa alienação, não. Nós não precisamos ter esse medo, não. Isso significa que Deus é maior em minha vida. Agora, hoje você vai em muito grupo de oração, em que se a pessoa não sair de lá chorando e revoltado, o coordenador não está feliz porque acha que não atingiu a graça de Deus. Hoje nós temos grupos com ministério de música montado quase igual na Itália. Na Itália eu estive no Congresso Mundial da Renovação em Rimini, eram 75 países do mundo. Na hora da animação levantava-se num palco 10 vezes maior do que esse, uma orquestra de uns 50, com violino, com flauta. Aquilo era o louvor. Parecia alemão louvando a Deus. Gente, nós precisamos voltar com urgência. Com urgência urgentíssima, a extravasar a nossa alegria em Deus, a soltar-nos diante de Deus. Nosso Deus merece adoração, merece, silêncio merece, mas o que está acontecendo? Estamos tirando a alegria e está entrando a dispersão, que é a alegria do barulho. A alegria de Deus não tem nada a ver com a alegria do barulho. Por que o adolescente gosta tanto de ir nessas boates, de pôr um som, não sei o que, de música e batida e isso aqui? Por que ele gosta disso? Porque ele gosta de entrar na sintonia de Deus. E a música é sintonia absoluta de Deus. Você sabia, por exemplo, que as notas musicais existem, e o nome das notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, são as primeiras sílabas de uma linda oração dedicada a São João Batista. Inclusive, si significa São João, porque o J e o I, né, a mesma expressão linguística na Bíblia. A expressão musical, gente. Você olha na Bíblia, por exemplo, os cantores de Deus. Moisés era gago e era compositor. A Maria, irmã dele, ciumenta, que era uma coisa medonha, inclusive pegou aquela lepra por causa de ser linguaruda. Aliás, se fosse dar lepra em cada pessoa linguaruda, olha, gente, que tinha de gente passando pó de mico aí para não arder, assim, uma situação difícil. E era compositora. Davi era compositor. A Bíblia diz explicitamente que Jesus saiu para cantar os salmos. Maria era cantora. Maria sabia de cor o Antigo Testamento. Por isso no Magnificat ela cita de cor 14 textos do Antigo Testamento. Então nós vemos o conteúdo dessa alegria, manifestação do amor de Deus que vai trabalhando em minha vida. Nós precisamos voltar com urgência à oração do louvor. A igreja acredita que a oração do louvor, quando eu terminei essa leitura, que palavra eu disse? Palavra da? Embora não sendo evangelho. Por quê? Porque a igreja nos afirma que isso que está explícito aqui em Eclesiastes é dever e salvação do cristão. A Igreja Católica Apostólica Romana afirma em todas as missas celebradas no mundo celebram-se diariamente aproximadamente 400 mil missas. No final de semana, no mundo inteiro, graças a Deus, passa de 1 milhão de missas celebradas, cada sábado de tarde e cada domingo. E como nós temos o fuso horário, aqui agora é 10 horas da manhã, no Japão já é 8 horas da noite, então
não fica um segundo na história sem que esteja celebrando dezenas, centenas, milhares de missas. Isso é uma coisa maravilhosa. Por isso que Jesus deu essa certeza para nós, que Ele estaria conosco até os confins do mundo, em todos os tempos, em todos os momentos. É daí que a igreja cumpre, porque pertencemos a uma igreja, fazemos parte de um grande corpo místico. A igreja cumpre o mandamento do Senhor de orar sem cessar, sem nunca deixar de fazer. Como lembra a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16, ou São Lucas no Evangelho, capítulo 18, verso 1, orar sem cessar, sem nunca deixar de fazer, pois a igreja afirma, nessas 400 mil missas celebradas diariamente, nesse 1 milhão de missas celebradas todos os dias, e afirma e o povo responde, que é para fixar bem a ideia, que o nosso dever e a nossa salvação está no louvor, louvor. A cada missa, 3 vezes a igreja fala. Uma delas no meio da missa, quando ela olha para o povo, convida agora o povo a chegar mais perto de Deus e diz: o Senhor esteja convosco. Primeira certeza da cura interior e do louvor. Mesmo na adolescência e na minha juventude, eu preciso afirmar e reafirmar: Ele está. Primeiro segredo da cura interior. Sua família está vivendo uma crise. Sua família está vivendo um problema financeiro. Sua família está vivendo um problema de doença. Um membro da sua família está na droga. Um membro da sua família está na prostituição. Qual é a primeira frase que o cristão precisava repetir muitas e muitas vezes para afirmar, reafirmar sua fé e achar um caminho de cura? Ele está no meio. Aconteça o que acontecer, Ele está no meio, na saúde ou na doença, Ele. É isso que vocês prometeram no dia do casamento, vocês que são casados. Ele está no meio de nós, entre nós. Em toda e qualquer situação que vive o casal, em toda e qualquer situação que vive a família, em toda e qualquer situação que vivam os jovens, eles podem reafirmar com uma certeza absoluta, porque se não é certeza, vamos parar de rezar isso na missa. Quando tomamos consciência dessa verdade de fé rezada, Ele está no meio de nós, nós damos um segundo passo. Se é verdade que Ele está no meio de nós, então não pode existir a depressão, não pode existir a angústia, não pode existir a lamúria, porque a igreja nos convida e nos ordena corações ao alto. E a resposta da igreja? A segunda grande mentira que nós rezamos em cada mês. Primeiro, porque Ele não está no meio de nós, porque Jesus deixou uma condição para estar no meio de nós. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E quando você estiver sozinho, Ele fica do lado, que Ele partiu você no meio para ficar no meio. Então Ele fica do lado. Então quando você estiver sozinho, você fala: Ele está ao lado de eu. Quando estiver em 2, fala: Ele está no meio de nós. Então, para Ele ficar no nosso meio, é preciso que a gente abra o coração para Ele. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor esteja convosco. Agora, se Ele está no meio de nós, então aconteça o que acontecer, na dor, no sofrimento, na desgraça, na derrota, o que o cristão precisa fazer? Corações ao alto. Colossenses 3. É no alto que está a vossa meta. Colossenses 3, ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Quando Jesus lá de Betânia, Lucas 24, sobe ao céu, esse é o destino, vou preparar um lugar para vocês. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos que se dizem católicos, o coração deles está lá embaixo. No mais baixo do baixo, muitas vezes. Coração está no lodo, coração está na lama, coração está na sujeira, coração está no pecado, coração está na depressão. O que é depressão? É valeta, é buraco. Porque não temos a consciência de que Ele está no meio de nós, o nosso coração não está em Deus. É a segunda grande mentira. Onde está o nosso coração? Nosso coração está
na mágoa. Há católicos que você senta para conversar e, infelizmente, não descobre Deus em nenhuma palavra dele. Porque tudo que fala está relacionado a mentira, tudo que fala está relacionado a reclamação, tudo que fala está relacionado a lamúria, tudo que fala é para lembrar o defeito dos outros, o problema dos outros, para fazer-se de vítima, querendo atrair para si a graça de Deus. Deus não atende oração de lamúria. E a igreja católica, se você pertence para a igreja católica, você tem que começar a mudar a sua oração. Se eu acredito verdadeiramente que Ele está em nosso meio significa, gente, que Jesus vai lá, mergulha e mistura-se no pior lodo que você tiver. E diga você, mesmo se você estiver no mais fundo do pecado, Jesus já foi mais fundo ainda, porque Ele foi lá no fundo dos infernos. Ele desceu à mansão dos mortos. Nós rezamos isso no credo. O problema é que nós não acreditamos coisíssima nenhuma naquilo que a gente reza. Muitas e muitas vezes a nossa oração é da boca para fora. Por isso que eu voltei no exemplo que disse do Padre Marcelo. Nós precisamos retomar os grupos de oração. Depois do intervalo eu vou falar um pouco do grupo de oração de cura interior. Os grupos de oração precisam retornar à alegria. A pessoa que vai num grupo de oração, a pessoa que vai numa missa nossa, ela tem que sair de lá melhor, ela tem que sair de lá entusiasmada. Ela pode estar vivendo o pior de todos os problemas, mas ela tem que sair de lá decidida. Não, eu vou mudar, eu vou melhorar. Por quê? Porque Ele está no meio de nós. Eu sei que Jesus está lá na minha empresa, eu sei que Jesus está lá na minha família, eu sei que Jesus... porque Ele foi lá e Ele mergulhou, o verbo de Deus se fez gente e habitou entre nós. Jesus está aqui, Ele é o meu Senhor. Não tem nada no mundo que eu possa fazer, nenhum pecado meu é grande o suficiente para impedir Jesus de estar no meio da minha vida. Aliás, esse é um orgulho disfarçado. A pessoa, quando ela dá para ser anta, é muito difícil você mudar. Eu acho que é um dos bichos que mais se reproduz no mundo é a anta. Porque a anta é o maior mamífero da América, é um bicho muito bonito, é meio bobado, mas é bonitão. E o grande problema da anta é que quando se sente atacada, ela corre sempre em frente, rebenta tudo que tiver na frente. É mais ou menos a pessoa que põe uma ideia na cabeça não tem quem tira. Isso até é uma sorte a pessoa ser meia burra, porque eu já disse várias vezes que Jesus tem uma grande dívida de gratidão com os burros, porque foi graças ao burro que levou Nossa Senhora para visitar Santa Isabel, levou Nossa Senhora depois com ele lá para o Egito, ele entrou em Israel montado no burrinho, então ele ficou devendo obrigação. Sorte de alguns, porque senão estaria numa situação dificílima. Aconteça o que acontecer em minha vida, o Senhor está em nosso meio, Ele está no meio de nós, Ele está comigo. Ele já foi lá no fundo do mais fundo do meu pecado, e foi lá para quê? Para me levantar. Salmo 129, um lindo salmo de cura, das profundezas, lá do lodo, o Senhor foi me tirando, e nele eu experimentei uma copiosa, olha que palavra linda, uma copiosa redenção. Aquilo que está em Colossenses 1, 12, 13 e 14. Ele nos arrancou do poder das trevas, olha que coisa linda, e nos colocou no reino de seu Filho bem-amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Os nossos grupos precisam transformar-se em fonte de alegria. Eu preciso saber que eu tenho gente que reza comigo, que reza por mim. As pessoas, quando saírem das nossas missas, deveriam sair com essa ideia fixa na cabeça e no coração. Aconteça o que acontecer, Ele está no meio de nós. É essa certeza que faz São Paulo ter aquela alegria que ele tem quando escreve a carta aos Filipenses. Mesmo na cadeia, 16 vezes ele fala da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, repita, alegrai-vos. Por que ele manda essa alegria? Porque Deus está no comando da minha vida. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que são amados de Deus. E qual é o versículo que segue esse 28 do capítulo 8 de Romanos? Lembra? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para isso. O capítulo 8, versículo 29 diz: Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho.
Você foi predestinado a ser conformado, parecido com a imagem de seu filho Jesus. E esse filho Jesus não ficou lá de fora da história. Ele entrou na história. Ele foi ao pior da história. Para quê? Para levantar você, para fazer vir à tona o seu melhor. O mundo quer fazer vir à tona o seu pior. O encardido está ansioso para filmar você, para fotografar você, para fazer vir à tona o seu pior. O encardido pega um defeito seu e põe lente de aumento, para que as pessoas olhem para o seu defeito. É isso que ele faz com a honra, é isso que faz com a moral das pessoas. Mas você não pode entrar nessa, porque você tem uma certeza da sua fé. O nosso coração, e não é meu, hein? Coisa linda, a igreja não fala no singular. Não diz, o Senhor esteja contigo. Diz, o Senhor esteja, e convosco significa eu e os outros juntos. E por isso eu posso proclamar, se Ele está no meio de nós, corações ao alto. Aí vem o que eu afirmei antes, e o motivo pelo qual eu terminei a leitura de Eclesiastes dizendo palavra de salvação. A igreja solenemente, às vezes, alguns padres falam isso, a gente não acredita muito pela cara que eles falam, mas não acredito não. Mas é a fé da igreja. Se o nosso coração está em Deus, o sacerdote solenemente convida. Pensa bem na resposta agora. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pensou na palavra? É nosso. Qual é a obrigação número 1 do cristão? Louvar o Senhor. Não está aí? Demos graças ao Senhor nosso Deus. Vírgula. O E aí é vírgula. Em primeiro lugar é nosso. Qual é o dever número 1 do cristão? Sabe de uma coisa? Se você não aprender a louvar a Deus, você não poderá ir para o céu. O que você vai fazer lá? Alguns de nós estamos nos treinando dia e noite para ir para o inferno. Porque só faz aquilo que é a especialidade do inferno. Qual é a especialidade do inferno? Murmurar, criticar, acusar. Essa visão que a Luzia teve cedo aí, Deus me livre, guarde. Eu tenho uma sorte que eu nunca tive essa visão de demônio. Eu não. Eu quando tenho visão de anjo, de santo voando, aquela santalhada cantando. Aquela visão que a Luzia falou está no Apocalipse 12. Qual é a profissão número 1 do encardido? Acusar dia e noite a cada um de nós diante de Deus.